O Brasil vive um momento decisivo nesta segunda-feira. Às 7 horas da noite, a Câmara dos Deputados e o Senado realizam a eleição para escolher o presidente que comandará cada casa em 2021 e 2022. No momento, 8 deputados e 5 senadores estão na disputa, mas esse número pode mudar, já que o prazo para oficializar as candidaturas vai até às 5 horas da tarde. E sobre o assunto, eu converso com Márcio Coimbra, professor e coordenador de pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Mackenzie de Brasília. Bom dia, professor. Bem-vindo. Bom dia, Lívia. É uma satisfação mais uma vez estar aqui conversando com você na Jovem Pan. Muito bem, professor. Então vamos lá. Já começo te perguntando algo bastante objetivo. Por que as disputas na Câmara e no Senado serão decisivas para o Brasil, professor? Porque Câmara e Senado Federal, elas possuem uma importância fundamental, constitucional e na institucionalidade da República. Isso significa que o presidente da Câmara dos Deputados tem poderes que vão além de substituir o presidente e o vice-presidente em seu impedimento, eles vão além. Eles podem criar CPIs, podem controlar a pauta de votações e também o presidente da Câmara, ele pode abrir um processo de impeachment. No Senado Federal, a gente tem o julgamento do processo de impeachment. Como nós vivemos durante uma pandemia e o presidente Bolsonaro, proporcionalmente ao presidente na redemocratização, que mais recebeu pedidos de impeachment, e existe uma pressão na sociedade para isso, o presidente da Câmara dos Deputados é muito importante para o governo, para o Palácio do Planalto, porque ele pode sim dar andamento a um processo de impeachment que pode levar ao afastamento do presidente da República e também coloca em pauta todas as votações de interesse do governo federal. Portanto, nós vamos ter no deputado Arthur Lira ou no deputado Baleia Rossi alguém muito importante na Câmara dos Deputados para a estabilidade do país. No Senado Federal, tanto o senador Rodrigo Pacheco quanto a senadora Simone Tebet, que são aqueles dois que estão mais na frente, digamos assim, para ser eleitos, também tem importância fundamental, porque no Senado se recebe as indicações para ministros do Supremo Tribunal Federal, embaixadores, diretores de agências reguladoras. Ali é feita a sabatina e a confirmação desses nomes. Portanto, é muito importante você ter alguém na presidência do Senado Federal ciente da sua responsabilidade institucional, que é muito grande. Professor, e o que os principais candidatos, Arthur Lira e Baleia Rossi, propõem acerca de assuntos como as reformas tributária e administrativa, privatizações? O que cada candidato prioriza ali no momento da articulação? Nessa articulação, a gente está vendo o deputado Arthur Lira, com apoio do Palácio do Planalto, que colocou as armas do governo para trabalhar por ele. Isso significa liberação de emendas, isso significa apoios, você abrir apoios específicos e também espaço dentro do governo federal, espaço para ocupação de ministérios, ocupação de cargos federais, ocupação de estatais, ou seja, os partidos que apoiam Arthur Lira serão contemplados pelo governo federal com essas benesses, digamos assim, em troca desse apoio. Do lado de Baleia Rossi, que é mais um candidato, eu não diria tanto oposicionista, mas mais independente, você não tem esse oferecimento de benesses. Então, na verdade, está se discutindo muito pouco qual é a pauta e a visão desses candidatos para o Brasil, mas se discute muito mais o que esses candidatos conseguem fazer com que os seus partidos consigam navegar, ou seja, se ele consegue fazer com que o seu partido navegue nas águas do governo, adquirindo mais apoios e mais benesses, ou mais emendas para os seus estados. Então, na verdade, é isso que os parlamentares estão mais de olho, não tanto nas pautas,
mas muito além disso, digamos, na política real, no dia a dia, o trânsito que eles terão com o governo, o quanto que eles poderão levar de recursos para os seus estados e os espaços que eles irão ocupar. A gente costuma chamar isso de toma lá da cá, mas na verdade isso é um nosso sistema constitucional, é o sistema do presidencialismo de coalizão. E para você evitar esse tipo de comportamento, você precisa fazer uma reforma política. Enquanto não se fizer uma reforma política, o país continuará refém desse tipo de sistema do toma lá da cá, que é, na verdade, o motor do presidencialismo de coalizão. Professor, e uma das justificativas até da equipe econômica para a lentidão e os entraves das reformas tributária e administrativa eram as rusgas com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Agora, seja quem for o vitorioso na eleição de hoje para a mesa diretora, a agenda econômica do governo Jair Bolsonaro ainda terá dificuldades para avançar na Câmara? Nós precisamos ver se a agenda econômica do governo, ela dialoga com os objetivos do grupo que é o principal pilar que sustenta o governo na Câmara, que é o Centrão. O Centrão não se coloca a favor, de um modo geral, a favor das privatizações, por exemplo. Mas o que nós certamente veremos é um avanço de algumas discussões relativas à reforma tributária, ou talvez alguma maquiagem dentro da reforma administrativa, mas nós não veremos mudanças muito profundas no sistema, porque o Centrão ele visa não reformar o sistema, mas mantê-lo da forma que ele está, pois assim se consegue fazer a ocupação de espaços de maneira mais sistemática, de maneira mais real. Eu acho que nós veremos mais do que isso, Lívia. Nós veremos, inclusive, o aumento do número de ministérios para você acomodar nomes do Centrão e cada vez mais o grupo de Arthur Lira no Centrão, liderado por ele começa a fazer mais parte do governo. Eu vejo que a partir desta eleição não é uma eleição que faz bem ao governo, é uma eleição que faz bem ao Centrão. O presidente Jair Bolsonaro costuma dizer que na caneta dele tem muita tinta e que ele pode usar. O que acontece com essa eleição na Câmara é que Jair Bolsonaro passa a ter menos tinta na sua caneta e transfere parte desta tinta para Arthur Lira. Ele, na prática, terá um primeiro-ministro, como se nós estivéssemos num sistema parlamentarista, mas um primeiro-ministro indemissível, alguém que ele não conseguirá tirar do cargo, que terá um mandato de 2 anos até o fim do governo Jair Bolsonaro. Então, o que nós estaremos diante agora é de um cogoverno do Centrão juntamente com o Palácio do Planalto. Nós conversamos com Márcio Coimbra, professor e coordenador da pós-graduação em Relações Institucionais e Governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie de Brasília. Professor, estamos atentos aqui a todos os desdobramentos desta segunda-feira e, é claro, do que virá depois. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, Lívia, uma satisfação estar aqui conversando contigo e com toda a sua audiência. Obrigada.